Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos falar sobre arquivos CSV no Python. O que é um arquivo CSV? CSV é uma sigla que significa Comma Separated Values, ou valores separados por vírgulas. E na prática se trata de um arquivo de texto simples que contém dados que, como o próprio nome diz, estão separados entre si por vírgulas, como se fossem dados em colunas distintas. Esse tipo de arquivo é muito comum como forma de armazenamento de dados para programas do tipo planilhas ou até mesmo em bancos de dados. Microsoft Excel, por exemplo, lê tranquilamente arquivos CSV e permite exportá-los também. E os CSVs também são muito usados para transferir informações entre programas que usam formatos distintos de arquivos, formatos distintos de dados. Então, os arquivos podem ser convertidos para CSV e trocados entre os programas tranquilamente, assim como a gente faz, por exemplo, com JSON, que é assunto de uma outra aula aqui de Python. E um arquivo CSV tem uma estrutura bem simples. Ele tem dados separados por vírgulas, como se fossem colunas, sendo que o último dado de uma linha não tem a vírgula, simplesmente uma quebra de linha para a próxima linha. Então, nome coluna 1, coluna 2, coluna 3 separados por vírgulas, depois os dados na sequência em linhas distintas. E na prática você não precisa ter nomes de colunas, a gente não precisa ter uma linha de cabeçalho especificamente para o arquivo CSV. Eu posso entrar diretamente com os dados e isso vai depender muito de onde vem esses dados, de onde vem esse arquivo, né, como os dados foram coletados e colocados dentro dele. Aqui como exemplo eu tenho este arquivo, que é um arquivo que eu batizei de elementos.csv, que tem alguns dados sobre elementos químicos. Então eu criei uma primeira linha, nessa lista de linhas, né, uma primeira linha que tem como se fossem cabeçalhos, Z é número atômico, elemento, símbolo e grupo, e depois nas linhas subsequentes os dados em si que eu tenho armazenados aqui. Então o número atômico de cada elemento, seus nomes, seus símbolos e seus respectivos grupos separados por vírgulas. E veja que no final não tem vírgula no final de cada linha. Eu usei o bloco de notas para criar esse arquivo, digitei isso aqui, e se você quiser usar o bloco de notas da mesma forma que eu usei, é só digitar os valores separados por vírgulas e na hora de salvar, ó, arquivo, salvar como, especifica o nome do arquivo com a extensão .csv, não pode esquecer disso, e em tipo, coloca todos os arquivos. Senão ele não vai salvar com a extensão CSV, vai salvar com a extensão .txt e aí o seu script não vai funcionar. Tá? Feito isso é só salvar. Muito bem, vou usar esse arquivo como exemplo então. E para acessar os dados do arquivo eu vou usar a biblioteca do Python CSV. Essa aqui é a biblioteca, uma biblioteca padrão do Python, da linguagem, totalmente disponível para manipulação de arquivos CSV. A documentação oficial dela está aqui em docs.python.org, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E eu vou inserir uma nova célula, aqui no meu Jupyter Notebook, para criar um script que vai carregar esse arquivinho, elementos CSV, aqui na tela. Como é que a gente faz isso? Vamos codificar então. Primeiro passo, importar a biblioteca CSV, evidente. Depois, eu preciso abrir o arquivo. Eu vou abrir esse arquivo. Para isso eu vou usar essa sintaxe comum para abrir arquivos. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu explico com mais detalhes como é que você abre arquivos de texto, tá? Utilizando a função open. E essa função vai receber o primeiro parâmetro que é o nome do arquivo. Então é elementos.csv. Parâmetro 1. Isso é obrigatório, o nome do arquivo que eu quero abrir. Se o arquivo e o script que você está criando estiverem na mesma pasta, é só botar o nome dele direto. Se estiverem em pastas distintas, você precisa colocar o caminho completo até o nome do arquivo, tá? Senão o Python não vai encontrar esse arquivo. Eu também posso alimentar com o argumento mode, que é o modo de abertura do arquivo, que vai ser, no caso, R, leitura. Eu vou abrir para leitura esse arquivo. Mode igual a R. Beleza. E aí eu vou dizer que é sarc. Vou dar um apelido, um nome para esse objeto criado, que contém o arquivo aberto. Elementos.csv é um arquivo de texto que está no HD da minha máquina, no disco, e arc é esse arquivo carregado na memória, no modo leitura. Beleza. Agora eu vou usar a biblioteca CSV. Eu vou usar um método chamado reader da biblioteca CSV que vai ler esse arquivo, levando em conta os separadores que são as vírgulas, ou seja, interpretando o arquivo como um arquivo CSV. E para isso eu vou criar um objeto que eu vou chamar de leitor,
apropriadamente eu vou chamar de leitor, que vai receber o retorno de csv.reader. Então, o módulo CSV com o método reader, que recebe como parâmetros o arquivo carregado na memória que eu quero interpretar e o delimitador que ele está usando, que no caso vai ser, olha só, a vírgula, porque é um arquivo separado por vírgulas. Por que eu tenho que especificar isso? Porque na prática o delimitador pode ser um caractere distinto, poderia ser um ponto e vírgula, 2 pontos, até mesmo uma tabulação ou um espaço. Então, se o seu arquivo utilizar um delimitador diferente, você especifica aqui também. Beleza. Agora, no próximo passo, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de linhas, que é para controlar em qual linha eu estou dentro daquele arquivo e fazer a interpretação correta dos dados em cada uma das linhas. Eu inicializo essa variável linhas com 0 porque eu vou usar números de índice para acessar as linhas. E a gente conta esses índices sempre a partir de 0, como se fosse um array, ou um vetor, ou uma lista. E aí na sequência eu vou chamar um laço for. E esse laço for eu vou utilizar para iterar por cada um dos dados em cada uma das linhas. Como os dados separados por vírgulas eles estão como se fossem coluninhas, então eu vou chamar essa variável de controle de coluna. Então, para cada coluna, que é cada dado, dentro do meu leitor, que é o arquivo que tem a leitura completa do meu arquivo CSV interpretado como CSV, então, para cada coluna, para cada dado, eu vou verificar se o número das linhas é igual a 0. Se for igual a 0 é porque a gente está na primeira linha, que é a linha de cabeçalho. Então, se for igual a 0, eu simplesmente vou imprimir uma mensagem do tipo colunas, e aí eu vou especificar, utilizando essa sintaxe aqui, que eu quero um espaço e concatenar cada um dos dados de cada uma das colunas, separados por vírgulas, na sequência. Então, eu vou escrever aqui coluna, que é o nome da minha variável. Tá? Para isso aqui funcionar, eu não posso esquecer de colocar o F aqui para formatar a minha string. Beleza? Então, esse aqui é o método join que a gente usa para formatar strings, que vai simplesmente pegar o valor de cada coluna, de cada dado separado por vírgula na primeira linha, vai concatenar todo mundo e colocar na frente da mensagem colunas. Legal? E aí, eu não posso esquecer isso, é muito importante de incrementar o valor da variável linhas. Então, mais igual 1, para eu poder ler a próxima linha. E a próxima linha será lida no else. Então, se a linha não for igual a 0, ela deve ser igual a 1 ou outro número. Então, nesse caso, eu já estou na próxima linha, e aí eu vou imprimir na tela algo diferente. Por exemplo, eu vou colocar uma tabulaçãozinha, a palavra elemento, e aí eu vou especificar que eu quero o elemento que está na coluna 0. E aqui é o grande segredo. Esse número de índice aqui dentro, indicando a minha variável coluna, significa que eu estou acessando este primeiro elemento aqui. Legal? Que é a coluna 0. Estou nessa linha, né? Linha 0 foi a primeira linha, agora eu mudei para a próxima linha e estou na coluna 0 dele. Então vai aparecer este valor ali. Consigo manipular assim, os valores individuais, utilizando essa biblioteca CSV. Tá? Então o elemento está aqui, coluna, e eu posso continuar criando a minha string. Aí eu posso, por exemplo, acessar a segunda coluna. Coluna 1. A segunda coluna é a número 1, porque os números de índice sempre começam em 0. Tá? Vírgula, de símbolo, posso continuar. Então, eu quero colocar o símbolo que está onde? Na coluna 2. Coluna 2. E assim por diante. Não preciso necessariamente pegar todos os dados da linha, todas as colunas da linha. Basta indicar por número de índice o dado que eu quero e utilizo. Se eu quisesse somente uma coluna inteira de dados, utilizaria só a coluna 0. No caso, eu vou usar a 0, 1 e 2, não vou usar a coluna 3. Não interessa o número do grupo aqui nesse exemplo. Tá? Então, é só finalizar aqui. E, de novo, esqueci de colocar o F aqui na frente. Beleza. Tá? E aí, eu não posso esquecer, de novo, de incrementar a variável linhas. Senão, eu fico preso na primeira linha, em vez de ler todas as linhas do arquivo. Legal? Feito isso, é só botar um outro print aqui no final. Isso aqui é opcional.
por exemplo, para mostrar quantas linhas foram lidas. Então, foram lidas, digamos, linhas. Beleza. Então, linhas dentro dessa chave se refere à variável linhas. Tá? Eu estou concatenando o número, o valor que está aqui dentro, depois de encerrar o laço for, ou seja, depois de ler todas as linhas, a essa mensagem aqui. Beleza. Isso aqui deve ser suficiente para a gente conseguir carregar o arquivo que está em disco para a memória, interpretá-lo como CSV, que é o papel desse método reader aqui, e, por meio dessa jogada com esse laço for e esses ifs, imprimir o conteúdo na tela. Vamos testar então para ver se isso aqui funciona. Vou clicar em Run e está lá. Apareceu o conteúdo como desejado. Então veja, colunas, os nomes das colunas separados por espaços e depois as linhas com os valores, né, dos elementos que estão na minha tabelinha interpretados, né, no meu arquivo CSV interpretados, com as strings formadas. Então, elemento 1 é o hidrogênio de símbolo H, elemento 2 é o hélio de símbolo HE, e assim por diante, para cada uma das linhas, cada uma das, por assim dizer, colunas. E no final diz que foram lidas 7 linhas, que são 6 elementos, mais a linha de cabeçalho. Tá? Poderia ter pulado a linha de cabeçalho, poderia não ter a linha de cabeçalho no arquivo, aí depende muito do tipo de informação que você está tratando. Mas é assim que a gente carrega um arquivo CSV e trata esse arquivo, e trabalha com esse arquivo usando a linguagem Python. Então basta lembrar que a gente vai usar um laço de repetição para iterar entre cada um dos dados que eu tenho em uma linha em particular, e claro, eu vou incrementando as linhas para poder ler os dados nas linhas sequencialmente. Claro que eu poderia também indicar o número de uma linha em particular e pegar o dado daquela linha só, se eu soubesse especificamente que o dado está naquela linha. Então dá para a gente trabalhar de várias formas distintas com esse tipo de arquivo CSV. Beleza, gente? Então tá aí. Nesse vídeo eu mostrei como carregar um arquivo CSV na memória, como interpretar o delimitador vírgula desse arquivo e como mostrar na tela os dados que foram lidos, utilizando a linguagem Python, além, evidentemente, de explicar o que é um arquivo CSV. O Python não apenas lê arquivos CSV, ele também cria e grava arquivos CSV e permite, inclusive, que você acrescente conteúdo a um arquivo CSV já existente. Eu vou mostrar como fazer isso no próximo vídeo. A gente vai criar um outro scriptzinho para criar novos arquivos CSV e também para incrementar este arquivinho elementos.csv com mais dados. Tenho aqui 6 elementos, mas existem muitos mais elementos que a gente pode acrescentar aí. Beleza, gente? Então, no próximo vídeo, parte 2 sobre arquivos CSV com Python. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!